Oi, paz seja convosco. Deus abençoe a todos aqueles que forem alcançados por esse vídeo. Deus possa abençoar suas vidas abundantemente. Meu nome é Valnei Patrocínio. Eu quero mais uma vez estar compartilhando uma porção da palavra de Deus, junto com aqueles que têm interesse de ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nem todas as pessoas têm esse interesse de ouvir a palavra de Deus, assim como também tem tantas pessoas que não gostam de compartilhar a palavra de Deus. Mas muitas pessoas sentem no seu coração essa necessidade de terem paz e comunhão com Deus. Eu faço parte desse número de pessoas que sente necessidade de ter comunhão com Deus, de ter paz com Deus. E eu gosto de falar sobre Deus. Eu gostaria de falar sobre a palavra do Senhor, todo aquele que for alcançado por esse vídeo nesta hora. Eu quero fazer aqui uma meditação no Salmo 41, o verso 9, que diz assim a palavra do Senhor: Até meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me pusestes diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Aqui nós estamos diante de uns salmos. Os salmos, muitas pessoas eles entendem que o salmo é uma oração, um livro de oração, mas o Salmos não é um livro de oração. Os salmos, na verdade, a gente poderia dizer que é uma coletânea de hinos, uma coletânea de hinos israelita, dos judeus. Elas têm assim a sua forma de oração, porque são canções que foram feitas não para fazer sucesso, não com o intuito de atingirem mercado, até porque a cultura era outra, as razões eram outras. A razão do salmo, ele é fruto de uma experiência que o salmista tinha com Deus, na sua existência, na sua vida, no seu dia a dia. Então essa experiência lhe inspirava a escrever uma canção em homenagem a Deus pelo favor divino à sua vida, alcançado mediante o triunfo de alguma dificuldade. E aqui a gente se encontra no Salmo 41, li aqui o versículo 9, o verso 9, que é um salmo que fala de um momento difícil na vida de Davi, um momento em que ele atravessava uma grande dificuldade, uma grande adversidade, momento inclusive de enfermidade. A gente, como cristão, muitas vezes as pessoas têm um pensamento equivocado. Inclusive quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus e buscamos a Deus e conhecemos tantas outras pessoas que têm a necessidade de Deus, e aí nós queremos convidá-las, trazê-las para estarem próximas de nós. E quando a gente vai fazer uma abordagem, um convite à pessoa, normalmente a gente fazemos a essas pessoas promessas das quais a Bíblia não faz. Não é uma promessa no sentido terreno, de que ao achegar-se a Deus, tudo aqui vai dar certo, tudo aqui vai ser maravilha. Isso nunca foi uma realidade nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Será uma realidade sim no porvir, quando todas as coisas forem estabelecidas. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, enquanto estivermos nesse tempo cronológico, nós estaremos em tempos de dificuldade. O Senhor Jesus, ele falou assim que no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ao chegar-se a Jesus, a esperança em Jesus é de uma eternidade feliz, de uma eternidade salva, de uma eternidade de um gozo eterno de paz com Deus, não simplesmente uma solução terrena e material, ainda que muitos servos de Deus dedicados, esforçados e talentosos vão alcançar muitos benefícios aqui nesse tempo presente, como é o caso de Davi,
que até recebeu de Deus uma promessa, era um rapaz simples, um rapaz humilde, um rapaz do campo, mas que Deus o exaltou. Deus lhe fez uma promessa, dentre tantas que ele já tinha antes mesmo de Deus falar com ele. Por exemplo, ele era um judeu, então ele era da descendência de Abraão, então consequentemente ele já nasce debaixo de promessa de bênção. Mas aí o Senhor vai fazer uma proposta pessoal a ele, onde o Senhor o levanta como um rei de Israel. Então, dentro dessa nossa visão curta que temos, parece que tudo se resolveu na vida de Davi, porque ele se tornou rei, mas ele teve tantas aflições e tantos conflitos como qualquer camponês da época dele teve, porque posição social não nos livra de nenhum tipo de dificuldade, não nos livra, né? Continuamos sendo humanos, limitados, fragilizados e dependentes de Deus, independente da posição social. E mesmo tendo a sua posição social elevada, Davi foi um homem dependente de Deus e sujeito a tudo aquilo que qualquer pessoa é. Por exemplo, ele aqui ficou enfermo, atravessou um momento de enfermidade, um momento difícil, e isso trazendo até desespero a ele, um momento de angústia. E ele pôde observar uma coisa, que até as pessoas que estavam próximas deles, né, os amigos, que foi até o verso lido aqui, o verso 9, que amigos íntimos de Davi torciam pela sua queda, pessoas que comeram com ele, né, no prato, torceram pela sua queda. E aí eu estou dando aqui, nesta meditação, um tema, um nome, que chama-se fogo amigo. Fogo amigo é um ataque feito por amigos, colegas ou aliados. Essa é uma expressão militar usada em guerras quando algum ataque ou bombardeio atinge as próprias tropas ou as tropas aliadas. E isso acontece por uma questão, às vezes, de um erro de cálculo ou de uma interpretação. Também essa expressão, ela diz de atitudes de traição, que é a questão aqui de Davi. Davi, num momento de fragilidade, num momento de dependência, né, algumas pessoas estavam torcendo pela sua queda, pela sua ruína e pela sua morte. Mas ele vai confiar no Senhor, ele vai se expressar no Senhor e buscar refúgio no Senhor, abrigo no Senhor, porque independente da posição em que temos nesta vida, né, somos dependentes do Senhor. Davi alcançou posição social, mas nunca se esqueceu da sua dependência de Deus. Então é necessário que você, onde você se encontra agora, se você estiver num momento bom, não se esqueça de Deus na sua vida. Procure se humilhar, procure buscar a Deus, viver uma vida de comunhão. Se você estiver também atravessando um momento de conflito, de dificuldade, por ordem financeira ou física, em questão de enfermidade, ou até mesmo psicológica, emocional, por causa de alguma coisa que abala, né, os sentimentos, mas de uma forma ou de outra se coloca diante do Senhor. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o único que pode nos trazer um consolo verdadeiro, e Ele é aquele que jamais irá nos desamparar. Davi, em dado momento, foi desamparado pelos amigos, e inclusive este salmo, ele é um salmo que é um dos salmos messiânicos, né? Porque aqui, a dor vivida por Davi, essa experiência, né, emocional desgastante, vivida por Davi e escrita após, né, o triunfo, que ele escreve essa canção, esse salmo, vem a tornar-se um salmo profético, um salmo messiânico, que vai relatar de Jesus numa experiência que Jesus passa, semelhante, numa questão de traição de amigos. Não é Jesus, que é o Deus encarnado, que separou, né, um grupo de discípulos para acompanhá-lo, para que ele pudesse transformar eles em apóstolos, para que após ele retornar aos céus, esses apóstolos seriam seus representantes aqui na terra. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que dentre esses escolhidos de Jesus, um deles não tem uma compreensão na íntegra daquilo que Jesus está fazendo. Ele se deixa seduzir por propostas paralelas que são feitas à sua vida, e ele acaba aceitando esta proposta.
e acaba traindo esta confiança de Jesus. Porque Jesus tinha todos os discípulos ali, apóstolos, como num todo, numa mesma confiança. E um indivíduo chamado Judas Iscariotes, no qual Jesus vai depositar nele confiança, vai nutrir nele o mesmo relacionamento de amizade que nutria com todos os outros, vai dar a mesma experiência que dá aos outros, a ele também, a mesma instrução que der aos outros, a ele também, a autoridade dada aos outros, deu a ele também, mas no entanto ele não consegue ter uma visão correta do que estava acontecendo. Existem muitas especulações, eu conheço várias histórias sobre Judas, eu não vou me apegar a uma delas para não me afastar daquilo que eu quero dizer nesta hora, que a meditação foi um amigo, né? Um ataque inesperado, um ataque que às vezes vem de uma região que a gente menos espera. Com certeza Jesus não foi surpreendido. Na noite da ceia, ele disse: um de vós há de me trair. Aí todos indagavam: quem são? Sou eu, sou eu. Aí ele falou: aquele que eu molhar do pão e botar o bocado na boca, esse há de me trair. Assim ele fez e colocou na boca de Judas, sem sendo ele identificado. Mas mesmo assim ele não cedeu a este apelo de Jesus, mas ele deu sequência ao que estava no seu coração, entregando Jesus. Inclusive quando ele vai até o Monte das Oliveiras, quando ele está com os soldados, Jesus pergunta: a que viestes, amigo? E o sinal de quem seria Cristo era um beijo no rosto e aquela saudação de ósculo, que é um costume, né, do Oriente Médio. E assim ele saúda Jesus, identificando Jesus como aquele alvo, né? Ele vai trair a confiança de um amigo. E muitas vezes a gente vive isso, irmãos, né? Isso viveu na vida de Davi, que foi uma prefiguração daquilo que viveu na vida de Cristo, mas que é uma coisa que infelizmente acontece todos os dias. Às vezes a gente tem relacionamento com pessoas que você confia, que você abre as portas da sua casa para essa pessoa, que às vezes até essa pessoa está vivendo dificuldade, você estende a mão para ajudar essa pessoa, e você jamais vai esperar que esta pessoa venha te trazer algum tipo de prejuízo, porque a gente percebe assim, dentro das ações que são ocorridas, um laço e um relacionamento íntimo, e muitas vezes até uma questão de amigo, ele é superior ao relacionamento entre irmãos, e aí então vem essa confiança. Mas muitas das vezes, muitas pessoas são alvos desses amigos, que às vezes no decorrer do desenvolvimento desse relacionamento, eles interpretam errado esse relacionamento e acabam ferindo. Talvez eu estou falando aqui, eu não sei se você que vai ser alcançado, eu quero que você pense, medite, porque talvez essa mensagem vai chegar ao ouvido de alguém que for atraída profundamente por um amigo, que confiou em alguém, que foi alvo disso. Quero dizer a você que homens de Deus do passado também viveram isso, viveram esse ataque inesperado de alguém que estava lado a lado e ombro a ombro com eles, né? Então eles foram traídos. Davi viveu isso, essa situação difícil. E o nosso Senhor Jesus Cristo também. Davi conseguiu triunfar, dar a volta por cima, sair daquela situação de enfermidade e dar sequência àquilo que Deus tinha na sua vida. Jesus, a traição de Judas com relação a ele, não conseguiu atrapalhar o projeto divino, mas ao contrário, serviu até de trampolim para que ele se alavancasse dentro daquilo que ele estava predestinado a acontecer, que era a sua morte na cruz para a remissão dos nossos pecados, né? Os inimigos de Jesus não tinham noção disso. O amigo de Jesus ouvia Jesus falar sempre sobre isso, mas também não entendeu. Mas quando se evidenciou a morte de Cristo na cruz do Calvário, a nossa dívida com Deus ela foi quitada ali, né? Uma ação tentou prejudicar. E é esse ponto que eu gostaria que você visse em tudo. Procure tirar um bom proveito do que está acontecendo. Às vezes você pensa que não, mas você pode tirar uma grande experiência, dar a volta por cima e superar essa situação, superar esse drama psicológico, emocional, né? Porque Deus tem um grande projeto na sua vida, mas nós devemos fazer como Davi fez: se lance a Deus, busque a Deus. Está sendo abandonado pelos amigos, está sendo traído pelos amigos, mas não desconte isso na fé. Muitas pessoas se revoltam contra Deus porque algum irmão dentro da igreja falou alguma coisa contra ele, porque alguém olhou ele de forma que ele não se agradou, uma forma de julgamento, e ele se sente: não vou mais na igreja, não vou mais congregar, não vou mais buscar o Senhor, porque os cristãos são todo mundo falso. Não faça isso não, meu amigo.
Se agarre no Senhor, busque o Senhor. Sabe esse Davi que eu estou falando aqui, que ele foi alvo, né? Como ele cita aqui no Salmo 41, no verso 9, até meu próprio inimigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele não foi vítima disso? Mas eu também queria te relatar que um dia também ele fez a mesma coisa. Se você for ver lá a história do relacionamento que ele teve de adultério com Betseba, ele vai trair um amigo dele, um dos seus valentes, chamado Urias, que ajudou ele a conquistar o reino. E sabe qual foi a paga que Davi deu a ele? Davi adulterou com a mulher desse homem. E depois, não satisfeito com isso, para tentar encobrir o rastro que ele tinha deixado, porque a mulher engravidou, mas não tinha como ele engravidar porque o marido estava em frente de batalha, em guerra, e ele no palácio. Então ele tentou arquitetar uma forma de trazer o rapaz, Urias, da guerra, para ele chegar em casa e se relacionar com a própria mulher, para que fosse pensado que o filho era dele, de Urias, mas ele não quis estar dentro da casa dele com a mulher dele, porque ele sentia que os demais soldados estando em guerra, jamais ele estaria descansando confortavelmente por causa daquela situação. Então aquilo ali não conseguiu funcionar. Davi tinha que fazer outra estratégia. Ele chama Joabe e manda que coloque Urias à frente do local mais tenso da batalha e que todos recuem para que ele morra. E assim Joabe fez e morreu Urias. Quer dizer, Davi também acabou sendo um falso amigo. É uma pessoa que ajudou ele a conquistar o reino. Um dos valentes que ajudou ele a conquistar o reino, Davi traiu a confiança dele. E aí, dentro dessa questão de pensamento, de meditação, irmãos, porque sempre que a gente ouve uma mensagem, uma palavra, a gente sempre se coloca como vítima. Deus está falando comigo, nossa, eu fui traído por tanta gente. Mas e você? Já traiu a confiança de alguém? Já feriu alguém? Às vezes a gente se coloca em local de vítima, irmão, e a gente nem percebe quantas pessoas nós já ferimos, nós já magoamos, e que às vezes tem uma necessidade que nós viemos até essa pessoa e pedamos perdão a ela, para o estado emocional dela ser equilibrado. Às vezes nós queremos uma justiça de Deus a nosso favor, mas nós fazemos tantas injustiças a tantas pessoas. Quando eu li esse Salmo 41, quando eu vejo assim, faço a meditação, eu não consigo desconectar tudo que eu sei da Bíblia. E quando eu vejo assim, eu gosto dele no sentido da profecia messiânica, mas quando eu vejo Davi chorando essa dificuldade, eu não consigo deixar de pensar que ele traiu amigos também. Então não queira apenas colocar-se como vítima, mas eu gostaria de te convidar a pensar e a meditar, que você não venha a disparar no lugar errado, que você não venha atacar a pessoa errada. Nós temos um inimigo, é o adversário de nossas almas, o adversário da obra de Deus. Não é o irmão que se sinta do meu lado, não é o irmão que está perto de mim, que nós procuramos sermos mais dados, cumprindo a palavra do Senhor, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo tanto quanto a nós mesmos. E às vezes a gente só quer tirar proveito do nosso próximo. Enquanto ele é útil para nós vamos usando ele, vamos tirando proveito, mas quando ele não pode me dar mais nada, eu me afasto. Então, esse falso amigo não é o cara que está do meu lado, às vezes sou eu. Então a gente devemos refletir, não nos colocarmos apenas em local de vítima. Se você foi vítima de alguma traição, busque a Deus, para Deus arrancar essa mágoa do coração, procure perdoar. Mas se foi você o causador, meu querido, não se ponha em lugar de vítima. Não se ponha em lugar de vítima, não. Sabe reconhecer os seus erros. A salvação que a gente alcança em Deus não é por causa da nossa perfeição, não, mas é pela capacidade de admitir, poxa, eu errei, eu falhei, Senhor, me perdoa. E tendo a oportunidade de procurar a pessoa a quem possa ser alvo de alguma ofensa, de algum malefício meu, eu me consertar com essa pessoa, eu me desculpar, eu pedir perdão, eu ajustar a minha vida com ela enquanto estou no caminho, para não ser acusado no dia do juízo do Senhor. Então que nós venhamos pensar, dessa meditação que eu estou fazendo, fogo amigo. Como disse, que é um ataque feito por um amigo, por um colega, que é uma expressão de uso militar, de ataque que é feito às tropas
as próprias tropas ou tropas aliadas. De repente a gente está atacando as pessoas erradas. Vamos mirar no alvo certo, derrubar o inimigo das nossas almas e vamos ajudar aqueles que estão do nosso lado. Que Deus te abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, ajude a você a ter um entendimento real daquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não deva ser para nós como um escudo, para nós encobrirmos aquilo que há de ruim em nós, mas que ela venha iluminar aquilo tudo que está de ruim, nós procuramos arrancar das nossas vidas para podermos viver um relacionamento bom com Deus, um relacionamento bom com o nosso próximo, para cumprir assim a palavra do Senhor. Aí eu quero fechar essa meditação orando por você, que tiver a oportunidade de ser alcançado por esse vídeo, de parar para escutar, que Deus possa te abençoar, e eu quero orar pela sua vida. E oremos ao Senhor. Pai justo, Pai querido, Pai de amor, nós acabamos de fazer aqui uma meditação na sua palavra, no Salmo 41, no verso 9, nessa meditação sobre amigos, sobre ataques, sobre esse fogo amigo, onde o Senhor bem conhece, em que nós, como amigos, às vezes atacamos os alvos errados, ou às vezes somos atacados por próprios companheiros, mas que o Senhor possa preservar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. E se porventura tenhamos ofendido alguém, se porventura tenhamos magoado alguém, Pai, ajude-nos a nos consertar com essa pessoa, para promover a estabilização emocional dessa pessoa a quem nós temos ferido com palavras, com gestos, ou com obras, ou com atitudes, ou com notícias falsas sobre a vida dessa pessoa. Nos ajude a consertar esta situação. Aqueles que somos, às vezes, até alvos, porque alguns de nós, Pai, atingiram, e alguns de nós foram atingidos. Aqueles que foram atingidos por ações malignas vindas de amigos, Pai, e que o psicológico está todo arrasado e todo machucado, que o Senhor possa curar essa ferida, curar esta situação emocional e psicológica, Pai Santo, tirando toda a dor, todo o sofrimento, pelo poder do nome de Cristo, Pai Santo. Sara a nossa alma, a nossa vida, e nos preserva com caráter e com honra na sua presença, na presença dos homens, para sermos cumpridores da sua palavra. Assim eu te peço a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar.